Olá, no ar, mais um Agrootimista. Hoje vamos conhecer mais sobre um esporte apaixonante e que depende da boa relação entre os atletas e os animais. O hipismo é uma paixão de muita gente e também está nesse mundo que é o agro brasileiro. Nossa equipe foi até uma hípica do município de Aquiraz para mostrar os bastidores da aprendizagem do hipismo. Na primeira reportagem de hoje, vamos conhecer mais sobre esse esporte e os benefícios que ele traz para todas as pessoas, para todas as idades. E você já pensou em praticar o hipismo? Os olhos da pequena Cecília não escondem a atenção ao momento. Ao cavalo, que parece um ser gigante para a criança de apenas 2 anos de idade, ela dedica também calma e carinho. O contato entre os dois foi planejado pela família, que sabe da importância dessa relação. A Cecília já tinha conhecido aqui o sítio, né? Um aniversário que ela veio de um amiguinho da escola. E aí teve um passeio com um pônei e ela ficou encantada. Passou vários dias falando. E aí a gente estava esperando ela fazer 2 aninhos para poder vir para a primeira aula, né, Cecília? Só o tempo vai mostrar se Cecília quer seguir com essa convivência ou até mesmo se tornar uma atleta de um dos esportes que envolvem cavalos. Eu acho muito importante para a criança esse contato, né? Para não ter medo, para realmente crescer, né? Tendo esse contato. E eu fiquei encantada, assim, que mesmo novinha ela não tem medo, né? E eu acho que vai ser ótima a experiência. Vamos inscrevê-la. A família escolheu essa hípica, localizada em Aquiraz, para mostrar à filha as possibilidades do grande universo do hipismo. O hipismo é um esporte, está nos Jogos Olímpicos e tem várias modalidades, como salto e adestramento. Mas seja qual for, o atleta precisa de técnica, disciplina e uma boa relação com esses animais. Quem assiste de fora da pista de provas nem imagina o que os cavaleiros e amazonas precisam fazer para chegar a esse nível. A elegância dessa prática muitas vezes acaba escondendo o esforço deles. As aulas na hípica começam cedo. O movimento de alunos e cavalos pelos espaços revela um fluxo importante e necessário para a programação que fica mais intensa durante os fins de semana. Aqui os cavalos estão sendo preparados e os aprendizes fazem os últimos ajustes, enquanto instrutores já estão atentos a quem está na pista. O esporte reúne famílias. Pessoas de todas as idades formam turmas que se mostram apaixonadas pela prática. Vitória é uma das empreendedoras responsáveis pelo local e diz que o objetivo aqui é proporcionar, através do hipismo, uma experiência diferente para as pessoas. O mundo está muito carente desse contato com a natureza, com os animais. A gente consegue ver o quanto isso beneficia a criança. Primeiro de tudo, aquilo que todo pai quer, tirar a criança das telas, né? Tirar a criança desse mundo muito capitalista. Já começa daí. Então a criança vem para cá, com certeza você não vai ver uma criança segurando o celular, só se for para bater foto e registrar os momentos. Tem aquele cuidado com o cavalo na montaria, ou antes, né, já no preparar ele, depois vai, desce, passeia com o cavalo, dá banho no cavalo, alimenta o cavalo. Então tem esse contato, esse cuidado. Ela sabe o quanto é importante cuidar do outro também. Né, a questão da empatia, que hoje a gente vê que tudo é uma briga, né? Tudo são explosões. Então isso aí, para a gente também, é muito importante. Não ser um centro de dentro da cidade, como qualquer outro esporte, utilizando o cavalo. Não. Aqui o cavalo é um companheiro, é um parceiro, sabe? Ele faz parte daquilo. Não como uma máquina, mas como um ser vivo. Quem investe na prática do hipismo faz questão de falar dos benefícios. Eu monto porque é meu horário de lazer, é uma conexão com a natureza maravilhosa. Esse contato com os cavalos relaxa, eu esqueço tudo à minha volta. Quem pratica esse esporte vem em busca desses bons resultados e, claro, não pode deixar algumas coisas de lado, como a atenção à segurança. Quem entra naquele espaço não pode esquecer de usar alguns itens que
que o Leivson vai nos mostrar. Ele é instrutor aqui e pode nos dizer o que é essencial, Leivson, aqui para praticar esse esporte. Pronto, o essencial para a prática do esporte, principalmente do hipismo, requer esses 3 itens aqui que são muito importantes, né? Como o capacete. A importância do capacete é para se prevenir durante uma queda, uma lesão, né? Que você pode cometer ali na hora da queda. E essas botas, por que são essenciais? A bota é essencial para trazer um conforto maior para o aluno, para evitar ali a aderência ali que tem junto com o loro, e aí faz uma proteção boa, e tem uma aderência também na hora do salto, na hora que você põe o pé no estribo, ele te dá um conforto melhor. E o colete? O colete é essencial para, justamente no caso aconteça de uma queda, você está sempre ali imobilizado um pouquinho, para evitar ali o alto impacto que tem, né, quando a gente leva um tombo. Para uma aula experimental, o visitante pode utilizar apenas o capacete, porque é monitorado e acompanhado de perto por um instrutor que tem total controle de tudo. Quando ele começar a andar um pouco mais rápido, ele vai te impulsionar para cima. Nessa hora você vai levantar, subir e descer. Quando descer, encosta na sela, já tem que estar subindo de novo. Essa não é a primeira vez que eu tive contato com cavalos, portanto eu já tinha essa experiência, mas com a técnica, com a instrução focada no hipismo, é realmente a primeira. Então estou ofegante, é algo realmente que a gente precisa ter atenção, mas é uma experiência realmente muito bacana. Essa seria, portanto, uma aula experimental, e quem deseja praticar o hipismo passa por esse momento e, claro, tem uma história aí de contato com essas coisas lindas. E você, já pensou em praticar o hipismo? No próximo bloco, você vai ver que a paixão de uma família por cavalo se transformou em um negócio. Daqui a pouco, os detalhes da hípica como empreendimento diferente. Eu volto já. A hípica Sítio Ciel Camará é um bom exemplo de que o Ceará tem de tudo nesse mercado do agro. Esse tipo de empreendimento movimenta pessoas, gera muitos negócios e é muito importante para a economia. Vamos agora descobrir a história desse lugar, a estrutura e principalmente como é o dia a dia de um negócio que envolve animais tão fascinantes como são os cavalos. Por lá, claro, eles são reis. Não estamos longe da movimentada capital do estado, mas ao chegar na hípica é como se estivéssemos. Apesar da presença de muitas pessoas, a conexão delas com esses animais deixa tudo diferente. O local é também um negócio, mas fica em último plano, segundo as responsáveis. As irmãs Sara e Vitória dizem trabalhar sem perceber. As duas têm forte relação com o esporte, principalmente com os cavalos. O sítio nasceu de um sonho da minha mãe, que quando ela era adolescente ela praticava hipismo, e logo quando eu era pequena, minha irmã também, ela colocou a gente no esporte, e essa paixão acabou virando uma paixão da família. Hoje o Sítio Ciel Camará, que inicialmente seria um espaço para a gente aposentar nossos cavalos, ele se tornou um centro equestre, hoje o centro equestre mais completo do Nordeste. Desde pequeno minha mãe leva a gente para a fazenda. E a gente teve esse contato, meu avô foi da cavalaria, minha mãe montou, mas eu comecei a montar com 15 anos, né, assim, por medo, por pânico, e aí minha mãe disse, não,
Medo você não vai ter. Você pode não gostar de cavalo, não gostar de montar, mas medo não, vamos superar. E aí ela deu esse pontapé, eu acho que a gente não voltou mais, né? Já são 12 anos de atividades e forte presença no mercado regional, com um plano de atuação estratégico. Aqui no Sítio Céu Camará nós temos várias etapas da equitação. Temos a equitação lúdica, que é a partir dos 2 anos de idade. Temos também o Clube do Pônei, somos o único clube do pônei do Nordeste. Temos a escola de saltos, que é a partir dos 8 anos de idade até a idade que você quiser ter viver esse esporte, né? E depois nós temos o nível avançado, que são aquelas pessoas que já têm cavalos próprios e querem avançar mais ainda no esporte. Esse ano a gente realizou mais uma etapa do Circuito Norte-Nordeste de Hipismo, que também é uma etapa do ranking nacional. E esse ano nós tivemos o recorde de inscrições. Foram mais de 200 conjuntos, né? Quando a gente diz conjuntos, a gente se refere a cavalo e cavaleiro. O público também foi um público rotativo de 1.500 pessoas por dia. Então foi realmente o maior evento hípico aqui da região Nordeste. As proprietárias destacam que a qualificação de equipe é essencial para os resultados. Aqui no sítio, a gente bate muito na tecla que para você ser instrutor de equitação, você não tem que entender só do esporte. Você tem que entender do esporte, você tem que entender dos cavalos, você tem que entender de pessoas, tudo isso. Então, toda a nossa equipe, ela passa por treinamentos, tanto treinamento de segurança, primeiros socorros, como treinamento para ser instrutor, treinamento de equitação. Todos os nossos instrutores, eles montam, até porque eles precisam saber o que é que aquele aluno está passando. É uma equipe que entendeu o significado daqui, né? E eles fazem parte disso. Então, torna o trabalho, né, mais leve. Além das pistas para treinos e provas, a hípica Sítio Ciel Camará tem outras atrações para várias experiências diferentes. Animais diversos, espaços dedicados ao primeiro contato com cavalos, clube do pônei e lugar para a terapia envolvendo os cavalos fazem parte do lugar. Em tudo, encontra-se conexão. Esse é o espaço das estrelas da hípica. É aqui que cavalos e éguas descansam, se alimentam e também tomam aquele banho após a aula, como essa daqui que a gente está chegando. E o Pará é um dos tratadores, uma das pessoas responsáveis por esse cuidado, né, Pará? Isso. Com essas estrelas. Vocês têm uma relação muito próxima, de muito carinho, para que eles estejam bem para a aula que vai acontecer. Sim, sim. O nosso cuidado começa basicamente às 6 horas da manhã com a alimentação deles, que é a ração, né, que é a primeira refeição do dia. E aí depois a gente começa o nosso trabalho mesmo, que é de 8 às 12. 8 horas a gente já faz a primeira coisa, que é manter o cuidado com o cavalo, a parte higiênica dele, que é a limpeza da cocheira, a água de qualidade, a água sempre limpa, sempre com cuidado, tanto no coxo da água como da ração. Escova o cavalo, limpa ele todo, olha como é que ele está em geral, em cima, a cabeça do cavalo, o pé, tudo. E depois sela, o instrutor vai, ou o proprietário vai, trabalha ele 40 minutos. E aí, quando chega, é isso que a gente tem que fazer. Tirar a sela do cavalo, o material dele todinho, colocar o cabresto, dar um banho nele, para ele ficar assim, limpinho e relaxado. É um momento também de revigorar o animal, né? Isso, porque ele volta suado da pista, né? Volta cansado, então a gente tem que dar esse preparo nele para ele ficar assim. O cuidado, basicamente, a nossa função é essa, manter o cuidado do atleta, né? Pará, nesse tempo todo de cuidado com essas figuras aqui, certamente virou uma paixão, um trabalho que virou paixão, né? É, isso mesmo. A parte do cavalo, para quem quer trabalhar com o cavalo, você tem que, primeira coisa, tem que gostar. Porque assim, a gente fica mais tempo com o cavalo do que com a nossa própria família, tá? A gente passa a maior parte do tempo com ele. Então, assim, a gente tem que gostar do animal para poder trabalhar com ele. Porque, assim, você é um animal grande, se você tiver medo do animal, qualquer susto que ele tenha, porque a gente sabe que o cavalo é uma presa, se ele se assustar, quem tem medo do cavalo já vai se afastar dele, não vai querer mais trabalhar com ele. Então, assim, você tem que gostar do cavalo e entender ele. O cavalo, a gente sempre fala o quê? Que o cavalo é o reflexo do tratador. Então, assim, o cavalo já conhece a gente, 5 metros de distância, 3 a 5 metros, ele já consegue identificar o nosso cheiro, entendeu? E assim, acaba aqui
a gente tem uma conexão tão grande que os batimentos do cavalo acabam se conectando com o da gente. Ele já conhece a gente. Então, assim, para o cavalo, para esse animal que a gente está todo dia com ele, para ele, a gente é o ponto seguro dele. Se ele se assustar, a primeira coisa que ele vem é para perto da gente, que é onde ele tem confiança. E olha, interessantíssimo esse depoimento, porque revela exatamente os bastidores desse mundo, né, que envolve o cavalo. Aqui na hípica a gente está conhecendo como tudo acontece e agora descobrindo como essas estrelas são tratadas. Relações assim é que também ajudam a descrever esse ambiente de trabalho e diversão. Paixão, superação, sonhos, né? Muitos sonhos aqui envolvidos, né? Num lugar, recuperação, sabe? Eu acho que é muito difícil descrever o que esse espaço representa para mim, porque além de representar um sonho, né, que eu nem sonhava em ter, né, representa vários sonhos juntos. É um espaço que a gente sabe que transforma vidas, isso eu acho que é impagável, né? Transforma vidas, é um espaço de conexão com os animais, com você mesmo, com a família. O agroatimista faz um rápido intervalo e volta mostrando os benefícios da terapia com cavalos. Até já! Cavalos e éguas são a paixão de muita gente. Esses animais grandes e bonitos são fiéis companheiros e podem ser uma grande ferramenta de saúde mental e física. A ecoterapia é um exemplo. A relação com cavalos, aliada a técnicas de profissionais de várias áreas, trazem muitos benefícios às pessoas, como socialização, confiança e equilíbrio. Vamos saber mais sobre a terapia com os equinos. O poder transformador das terapias são indiscutíveis. Entre seus tipos, a que trabalha com os cavalos revela resultados impressionantes. O contato com esses animais, comprovadamente, faz os que buscam saúde e qualidade de vida alcançarem seus objetivos de forma diferente, integrando uma série de rotinas necessárias. Na hípica localizada em Aquiraz, a ecoterapia tem espaço e equipe especializada. Luana é uma das profissionais e afirma que por aqui tudo é cuidado. É do corpo, é da mente, é da fala, entendeu? Realmente é um esporte completo, né? Como eu te falei, mesmo que você não faça nenhuma atividade como você viu agora, se a gente colocar a criança em cima do cavalo, ela já vai ter seus benefícios, porque o cavalo em si, ele já transmite isso pra gente. Por isso que eu te falei que a gente faz isso também de forma externa. A gente faz um passeio onde vai trabalhando a parte sensorial da criança, a parte sonora dela, a parte da visão, entendeu? Então tudo isso fica benefício. E como o cavalo é protagonista na terapia, ele precisa ser diferenciado. Ele precisa ter a mansidão, né? Precisa ser adaptado aos exercícios, por isso que não é qualquer cavalo, né? Ele precisa realmente ter essa doçura, entendeu? Porque a gente vai lidar com criança, vai lidar com essas atividades bem agitadas e tal, então o cavalo ele tem que ser no mínimo dócil. Diferentemente de só passear com o cavalo, né? Que muitas pessoas acham que a ecoterapia é só passear com o cavalo, eu vou comprar um cavalo, deixar no sítio e levar meu filho, né? Um exemplo, é totalmente diferente. Na ecoterapia a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, assim, todo atendimento tem que ter, obrigatoriamente, um fisioterapeuta, um psicólogo e um equitador.
né? O equitador, ele dá conta de todos os sinais do cavalo. Então, se o cavalo não está bem e você coloca uma pessoa em cima, como é que a pessoa vai ficar bem? Quais são os benefícios que ela vai colher dessa relação? Nenhuma, né? A importância do equitador. O psicólogo, para analisar todo ali, o que é que a criança precisa naquele momento, se ela precisa de um estímulo mais, assim, mais energizante, se ela precisa acalmar mais, comportamentos, o fisioterapeuta para posicionar bem, né, a criança para receber o estímulo certo. Então, assim, fora isso, a gente tem toda essa equipe multidisciplinar, trabalhando junto com o cavalo, pensando nas atividades que serão feitas. Tem semana que a gente faz assim, a gente puxa, sabe? Bota a criança para trabalhar mesmo, força a parte do equilíbrio, bota o cavalo bastante para mexer ela sai toda dolorida, mas estimulada, né? Isso aí a gente colhe vários benefícios. E tem semana que a gente, não, então vamos fazer assim, vamos levar o cavalo para pastar, vamos descer, vamos dar um banho, vamos trabalhar a empatia, o cuidado. Vitória lembra que os benefícios surgem também porque a ecoterapia proporciona ao paciente um novo olhar para o mundo, traz empoderamento. Essas crianças normalmente elas são cuidadas o tempo todo, né? Então imagina a sensação dela de poder cuidar de alguém, né? O inverso. E alguns casos, né? Por exemplo, cadeirantes, eles estão sempre olhando de baixo para cima. Eles te olham, né? Assim. E aí, quando eles estão no cavalo, olha a importância que dá esse olhar para ele. Ele está olhando para todo mundo de igual para igual ou de cima para baixo. Sabe, trocando os papéis, invertendo. Então, isso para o desenvolvimento, para o psicológico da criança, adolescente e idoso, porque não são só crianças, né, que praticam a ecoterapia, é, assim, incrível e de um benefício que, eu vou te dizer, eu nunca vi antes, em nenhuma terapia. Esse foi o Agrootimista de hoje. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.